Fala, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você é Bahia, está no lugar correto. Vamos reagir agora aqui ao All Sport. PVC falou bastante sobre a convocação do Jean Lucas, né? Que foi convocado aí após o Joelito, né? Se machucar. Mas Jean Lucas já era para ter ido no lugar do Joelito. O Jean Lucas é mais jogador que o Joelito. E em breve vamos ter o Pulga também e o Juba nessa seleção. Você é doido, esse cara joga demais. Beleza, pessoal? Agora, sem brincadeira à parte, vamos começar aqui com esse cortezinho aqui rápido do ó, beleza? E vamos falar agora de Flamengo e de seleção brasileira, porque Igor Siqueira chega com a gente lá diretamente do Rio de Janeiro. Então já dou boa tarde para o meu amigo Igor querido. Igor, temos vários assuntos para tratar aqui hoje, hein? Temos 20 minutos de programa, então vamos que vamos. Vamos aqui, vamos no laço. Primeiro, né, seleção brasileira aí com novidades, porque Alexandro e Joelinton, volante Joelinton, os dois foram cortados por lesão. E Carlo Ancelotti já tomou sua decisão, né? Já trouxe o Jean Lucas, então já trouxe um jogador aí para Jean Lucas do Bahia, né, gente? Muita comemoração, inclusive, no Bahia, por conta dessa convocação. Como é que foi essa decisão do Ancelotti? Realmente não dava para os dois atletas, né, Igor? Pois é, Luísa, PVC, Samir, amigos do canal UOL, boa tarde para vocês, sempre bom estar por aqui. O Ancelotti teve que reagir, né, diante dessas situações de lesão. O Joelito com problema muscular depois do forte encontrão que ele teve lá com o jogador do Liverpool, né, pelo Newcastle no jogo da Premier League. A própria esposa do jogador já estava pessimista, já meio que já tinha anunciado que ele seria cortado, que não teria condições de fato de defender a seleção brasileira nessa data FIFA. E o Alexandre teve confirmada ontem pelo Flamengo uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Ele que já, assim, no jogo contra o Vitória, né, do 8-0, ele repetiu muito um ritual que já tinha acontecido num outro momento de lesão. Ele para o jogo, já pega a reta do vestiário, não quer muito saber, já avisa ali, ó, sentir e tal, e vai embora. O Alexandre conhece muito bem o seu corpo, né, já demonstra que de fato tem algo mais grave do que um leve incômodo. Então o exame confirmou essa suspeita, o problema agora, então, na panturrilha esquerda. Ancelotti, como você falou, convocou o Jean Lucas para compor esse meio-campo da seleção. Primeira convocação de um jogador do Bahia desde 1991, foi o Luiz Henrique. E aí, agora o Bahia tem um representante na seleção brasileira, o Jean Lucas. E só que para a lateral esquerda, o Ancelotti já tinha convocado dois para a posição. O Alexandre seria o terceiro homem ali dessa posição. Ele que está fazendo essa convocação para conhecer mais jogadores e tal. Vai de Caio Henrique e vai de Douglas Santos, sem trazer um novo lateral esquerdo para essa convocação da seleção que se apresenta já na próxima segunda-feira. Então, essa foi a reorganização necessária aí feita pelo Ancelotti diante das situações do plantão médico da seleção brasileira, afetando já para essas partidas contra Chile e Bolívia. Não que os jogos em si tenham grande relevância, mas para leque de observação é importante, então ele trouxe mais um estreante aí para se juntar ao Caio Jorge como estreante da seleção nessa convocação de agora, Luiz. O que é Pogba da Barra? O Jean Lucas. Ah, o Jean Lucas. É. Merecida essa convocação. Um jogador que vem se destacando aí pelo Bahia. Chegou no ano passado, né? E vem chamando bastante atenção. Merecido? Eu acho muito merecido, mas sabe que eu, assim, esse apelido Pogba da Barra, eu dei na Paramount Plus, um jogo, e mais ou menos pegou em Salvador, porque é uma provocação para ele ser um jogador mais regular, porque ele pode ser mais regular do que ele é. Porque ele usa o número 6 como Pogba. O Pogba era 6. E o Pogba em Manchester sempre se disse que o Pogba era um jogador absolutamente comprometido para 7 jogos. Tipo Copa do Mundo de 2018. Mas não peça para ele jogar 38. Ele não vai conseguir. Ele não consegue ter um nível de regularidade. O Jean Lucas tem um potencial para ser mais do que o Pogba, não pela qualidade individual, mas pela regularidade. Ele é mais regular que o Pogba e ele pode ser mais regular do que ele é hoje. Por que da Barra? Porque ele era do Flamengo, logo Barra da Tijuca, porque o jogador do Flamengo normalmente mora na Barra da Tijuca para treinar no Ninho, e porque circuito Barra Ondina. Então ele é o Pogba da Barra. Mas ele pode ser mais regular do que ele é. Importante PVC bastidor. tá falando do carnaval, PVC? Você não foi para Salvador, Bahia e Santos para assistir a um jogador especificamente, tá? Ele foi para esse curso intensivo de Brasil que ele está fazendo. Ele já foi a 6 estádios em 5 estados diferentes.
Arena MRV, Beira-Rio, Newton Santos, Maracanã, Neoquímica Arena, Fonte Nova. Ele não foi especificamente para ver jogadores, mas ele foi ver com atenção Luciano Juba e Jean Lucas. E quando ele saiu do estádio, ele falou: Jean Lucas tem nível Europa. Claro, tanto tem nível Europa que ele já jogou na Europa. Ele jogou no Lyon, ele jogou no Mônaco, ele jogou no Brest. Mas o Ancelotti saiu do estádio dizendo: esse menino tem nível Europa. Tem 27 anos, né? Não é tão menino. Uhum. O Luciano Juba, eu disse semana passada, até repercutiu em Salvador essa história, porque muita gente confiava na convocação do Luciano Juba. E eu acho que o Luciano Juba pode ser convocado em breve. Eu demorei para entender isso, mais do que deveria ter demorado. O Luciano Juba, como disse o Rogério Ceni, hoje é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Ele pode ser convocado. E o Ancelotti foi observá-lo. Mas ele saiu do jogo com uma reflexão mais parecida com o que eu disse aqui semana passada. Eu acho o Jean Lucas mais seleção brasileira do que o Luciano Juba ainda. E ele perdeu um lateral esquerdo e um volante. E ele convocou o Jean Lucas, né? Porque ele saiu olhando para o Jean Lucas dizendo: esse jogador tem nível de Copa do Mundo. Você falou sobre regularidade, PVC. Ele chegou no ano passado no Bahia e fez 102 jogos, 15 gols e 7 assistências, né? São os números dele. Então, são números que chamam a atenção. É um jogador que tem rodagem, tem passagens pela Europa, pelo futebol francês, como o PVC trouxe, e que passou pelo Santos antes, né? Tem antes da passagem... Ele tem a passagem pela Europa, vai para o Santos, depois chega ao Bahia. Então, é um jogador que já tem aí alguma experiência. Não é veterano, claro, 27 anos, mas tem uma experiência. É merecida essa convocação, Samir? Acho que é um jogador regular, concordo com o PVC, mas não vejo o Jean Lucas com uma carreira em seleção brasileira. Jogador de 27 anos. Tem esse perigo que o PVC falou, tem o lado bom e o lado ruim da história das visitas pontuais do Ancelotti para conhecer o Brasil, enfim, os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Talvez ele pegou o Jean Lucas num grande jogo, não que... Não, acho que o Jean Lucas nem jogou tão bem contra o Santos. Nem jogou tão bem contra o Santos. O Juba jogou bem. Mas assim, o Jean Lucas, às vezes, ele me parece que ele corre com o balde de água, mas não sabe onde é o incêndio. Muitas vezes quando ele sai, né, para fazer a transição. Não é um jogador que eu vejo como nível Europa. A gente estava falando, por exemplo, do Andrés Pereira, que tem um erro grave na carreira naquele jogo Flamengo e Palmeiras. Gosto mais do Danilo. Eu sei que, claro, que não é o momento deles agora na seleção. Mas esse cara é um anti mesmo, cara. Falar que Jean Lucas fez só um jogo bom, então ele não assiste Campeonato Brasileiro, viu, velho? Desculpa aí, pessoal, interromper, mas quando eu vejo... Esse cara só fala besteira, velho. Esse cara aí só fala besteira. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui, pessoal, que o VSR falou também sobre o Jean Lucas, coisa de 2 minutos. A gente analisou a convocação da seleção, eu, o Otávio Neto e o Wallace Borges falávamos sobre o Jean Lucas ser um forte concorrente para essa vaga no lugar do Joelinton. E acabou acontecendo. O Jean Lucas foi convocado na tarde desta quarta-feira. O Bahia publicou esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui rolando, do anúncio, né, do Jean Lucas. O Jean Lucas estava fazendo tratamento e todo mundo do Bahia foi lá fazer festa e tudo, como tem que ser uma convocação de um jogador para a seleção brasileira. Como eu vejo essa convocação? Muito merecida para mim, cara. O Jean Lucas tem jogado muito bem nessa temporada, 41 jogos, 6 gols, uma assistência. Um jogador com ótimas avaliações. Para mim, brigou, estava na briga para a seleção do primeiro turno. Se a gente fizesse uma seleção do primeiro turno, o Jean Lucas estaria brigando por vaga nela. Um jogador que na mão do Rogério ficou ainda mais concentrado, ainda mais produtivo. É um jogador que volta fechando o lado esquerdo muito bem, mas que sai para jogar. Muitos gols do Bahia têm a participação ou na assistência. Na assistência não que ele só tem uma na temporada, mas antes da assistência, naquele passe de sequência da jogada, muitas têm participação do Jean Lucas. É um cara que marca, sai para jogar, tabela bem, se oferece bem com uma tabela, faz infiltração, faz o famoso arrasto e ainda aparece na área para fazer gols. Fez gols salvadores. O gol que botou o Bahia na Libertadores foi do Jean Lucas. Então, acho muito boa a convocação do Jean Lucas, 27 anos, um jogador que vive a sua maturidade no comando do Rogério Ceni. Pessoal, como eu falei num vídeo rápido, geralmente eu posto um vídeo por dia nesse canal aí, tem outros canais, graças a Deus.
Cara, quem disser que o Jean Lucas não deve ser não é merecido ser convocado, como foi o caso aí, né? Jornalista do OI, que eu esqueci o nome, não foi PVC. Eu não sei nem o nome desse cara. Ele, mais cedo, ele falou também do Palmeiras, né? Falou uma coisa que não tem nada a ver. Nada a ver. Como o cara... Por exemplo, eu sou jornalista. Cara, eu não sei sobre o jogador. Eu não vou falar nada porque eu não sei do jogador. Vou procurar saber. Jean Lucas. Velho, vamos lá. Quem fez o gol? O VSR acabou de lembrar. Jean Lucas fez o gol, né? Naquele jogo do Bahia na Libertadores, que era na fase ainda de pré-Libertadores, né? Que chama. Gol de cabeça. O jogo tava duro, o time não era muito forte. Que é esse nome do time agora? Alguém me desculpe, alguém lembrar me corrigir aqui. Ele fez o gol de cabeça. Jean Lucas, o próprio Rogério Ceni fala que ele é o pulmão do time. E se você pegar, para contextualizar a minha tese, o Jean Lucas, ele tem uma coisa que muitos jogadores não têm na seleção. Força física, vigor físico. Uma passada do Jean Lucas vale por 2 de uma pessoa. O cara tem mais de 1,5 metro de perna, meu irmão. E tem um vigor físico. Sobe bem na bola. Tudo bem. Tudo bem. Ele não vai ser titular agora. Ele vai brigar pela vaga dele. Agora, Ancelotti, com todo respeito ao seu trabalho, com todo respeito ao seu ano, seus anos que você ganhou a Champions League, eu acompanho o Ancelotti desde a época que ele era treinador do Milan, sempre gostei do Ancelotti, mas o senhor deu mole de não levar o Juba. Juba está na seleção do Pra Cá TV, o bate-pronto, eu assisto, Canelada, né? Os caras sempre colocam o Juba como o melhor lateral esquerdo de toda a rodada do Ancelotti. Você levar o Arana? O senhor levar a Arana, mas não levar o Juba? Tá de brincadeira. Muito vai dizer, mas Juba não é da posição. Não é o escambau. Juba é lateral, ele era meia, mas agora ele é lateral e ele não compromete. Ele não compromete mais na parte defensiva. Ele repõe bem, ele sobe, mas só que o Bahia joga também tem o porém, o Bahia joga com 2 linhas ali, né? Fechando ali, dá liberdade ao Juba. Na seleção é diferente, talvez essa seja ainda a preocupação do Ancelotti, ele vai observar mais o Juba, mas eu tenho certeza que o Ancelotti é inteligente, ele vai entender que o Juba é o melhor lateral do Campeonato Brasileiro e não tem pra ninguém. Parabéns ao Jean Lucas, parabéns ao VSR pelo comentário profissional, íntegro e reto, o Vinícius Souza Rodrigues, e parabéns também ao Paulo Vinícius Coelho, PVC, pelo comentário certeiro, objetivo, sem clubismo, entendeu? Não teve preconceito com o Nordeste. Parabéns pela análise. E Jean Lucas, boa sorte, moleque. Arrebenta e continue na seleção, que esses caras aí, esse Joel até não joga nada. Você joga mais do que ele. E Ancelotti, abre o olho, Ancelotti. Abre o olho que Juba tá chegando com tudo, professor Ancelotti. Juba é muito bola. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Espero que tenha gostado do vídeo. Desculpa a brincadeira aí, é meu jeito, não vou mudar. Tamo junto e bora Bahia, minha... Não pode falar, tem que aliviar, senão o bicho pega, velho.